Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu sou o professor Jones e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre álgebra. Vamos entender algumas noções de álgebra e vamos aprender a fazer representação algébrica. Nessa aula nós vamos entender o que é álgebra, vamos entender como fazer representação algébrica e vamos entender também o que são as equações. Para a gente começar, é importante que a gente entenda que a álgebra ela é uma parte da matemática. A matemática, no geral, é dividida em algumas partes, como, por exemplo, a aritmética, a geometria, a estatística. A álgebra é uma dessas partes. A gente costuma dizer que a álgebra é uma parte da matemática elementar que generaliza a aritmética. A aritmética é a parte que vocês devem ter estudado antes. Antes de ver álgebra, se você nunca viu álgebra, você provavelmente fazia a conta usando somente números e as operações. Então, 2 mais 2, 10 dividido por 2, 50 dividido por 25. Essas operações mais simples, elas são realizadas pela aritmética. A álgebra, de uma maneira geral, ela aparece para generalizar a aritmética. Então, todas as operações que a aritmética fazia, a álgebra ela tem a intenção de representar essas operações. E para representar essas operações, a álgebra ela vai usar umas coisas que a gente chama de variáveis e incógnitas. As variáveis e as incógnitas são as letras que a álgebra vai passar a introduzir no nosso meio matemático. E aí essas incógnitas e essas variáveis, elas aparecem para representar os números. De uma forma geral, esse tipo de representação vai permitir que a gente simplifique e resolva alguns problemas utilizando equações e fórmulas, tá certo? Então, assim, a álgebra ela não vem para dificultar a matemática, na verdade ela vem para facilitar algumas coisas, para permitir que a gente consiga resolver alguns problemas mais facilmente do que a gente resolveria se existisse somente a aritmética. Aqui a gente tem alguns exemplos do que a gente chama de representação algébrica. Então, 2x mais 10, 4a menos 7, isso daqui são exemplos de representações algébricas, ou seja, são contas utilizando a álgebra. É importante que a gente entenda isso. Então, aqui eu tenho uma conta que está utilizando álgebra. Nós vamos aprender como que se representam essas coisinhas aí. Uma representação algébrica, ela é a representação de uma expressão matemática usando símbolos. Esses símbolos, como vocês já viram antes, no geral são letras e números. Mas normalmente esses símbolos eles vêm acompanhados por algum sinal de operação. Nem sempre, tá? Mas no geral a gente tem a representação desses símbolos, letras e números acompanhados de algum sinal de operação. É isso que vai caracterizar uma expressão algébrica. Então eu tenho uma expressão matemática, é isso que eu vou ter de verdade, e essa expressão matemática ela aparece usando símbolos, letras, números, sinais de operação, mais, menos, frações. Então nós vamos entender isso daqui. Aqui a gente vai aprender então a representar algumas expressões algébricas que eu chamei de expressões algébricas fundamentais. Quando a gente usa letras, como nesses exemplos que vocês viram aqui, a gente pode usar qualquer letra, quer dizer, eu posso usar um X, eu posso usar um A, eu posso usar um M, eu posso usar um B e assim por diante. Mas a letra que a matemática mais usa, na verdade, é o X. E a segunda letra que a matemática mais usa é o Y. Então, é muito comum que, para fazer representação algébrica, a gente use X e Y para representar números, porque é isso que as letras fazem. As letras elas representam números, números quaisquer que sejam eles. Pode ser um número natural, como 2, pode ser um número negativo, como menos 7, pode ser uma fração, como 2 quintos.
e assim por diante. Então, essas letras, essas variáveis ou incógnitas, a gente vai já entender a diferença de variável para incógnita. Essas variáveis ou essas incógnitas, elas têm no seu significado um número, ou seja, elas representam algum número. A diferença aqui é que eu não sei exatamente qual é o número. Então, quando eu escrevo x mais 2, eu estou dizendo que eu estou somando algum número, que eu não sei exatamente quanto é, com 2. Mas eu não estou somando, eu estou somente fazendo uma representação dessa soma, porque é isso que a álgebra faz. Ela faz uma representação, criando um modelo matemático para alguma coisa que eu possa fazer. Então, quando eu escrevo 2x ou 2 vezes x, que dá no mesmo, o que eu estou fazendo é mostrando como eu multiplico o número 2 por qualquer outro número, seja esse número qual for, seja ele o 2, seja ele uma fração, seja ele um número negativo e assim por diante. Então, o que eu faço é uma representação algébrica. Nos modelos que a gente vai mostrar para vocês, eu vou dar privilégio então para isso daqui, ou seja, eu vou usar principalmente a letra X. Mas a gente vai ver em alguns exercícios que eu deixei lá no finalzinho dessa aula, que a gente pode usar outras letras, como um N, como um M, como um K e assim por diante. Então, aqui a gente é livre para usar a letra que a gente quiser. A matemática, por padrão, foi usando principalmente X e Y, e hoje a gente usa X e Y para quase tudo, porque essas letras se tornaram mais populares, porque elas foram mais usadas ao longo do tempo e as coisas ficaram desse jeito. É importante que a gente entenda isso. Não é uma escolha, não é uma obrigação aqui. Você é livre para escolher a letra que você quiser, mas a gente vai usar X para facilitar as coisas aí para todo mundo e para ficar como todo mundo usa. Então, um número qualquer, a gente pode dizer que é X. Mas a gente poderia dizer que esse número qualquer é Y, é M, é N, é K. Bom, um número qualquer a gente representa como se fosse X. Agora nós vamos entender algumas outras expressões, porque a gente precisa entender o significado que essas expressões têm. Por exemplo, dobro. O que é que significa dobro? Dobro significa duas vezes, né? Assim? Então, o dobro de um número quer dizer duas vezes aquele número. Ou, se você preferir, é o número mais ele mesmo. Então, o dobro de um número qualquer é o dobro de x. Ou seja, é 2 vezes x. Isso que representa o dobro de um número qualquer, 2 vezes x. Se a gente quiser, pode representar isso ignorando esse sinal de vezes aqui e escrever somente 2x, que dá no mesmo. Então, 2 vezes x ou 2x é a mesma coisa. Como que eu represento o triplo? O que é triplo? Triplo quer dizer 3 vezes, não é assim? Então, o triplo de um número qualquer é exatamente essa representação, ou seja, é 3x. Então, o triplo de um número é 3x. O triplo de um número somado, o que quer dizer somado? Somado é quando eu acrescento, né? Ou seja, é mais. Então, o triplo de um número somado com 10, a gente vai representar assim, ó. O triplo somado com 10. É muito importante a gente entender o significado dessas expressões. Então, é 3x mais 10. Tenta abrir a mente para entender, que você vai perceber que é muito simples realmente. Basta que você entenda qual o significado que as coisas têm. Aqui, por exemplo, ó, o quádruplo de um número subtraído de 5. Bom, o que é quádruplo para a gente entender? Quádruplo quer dizer 4 vezes. Então, quádruplo é uma expressão que representa 4 vezes. O quádruplo de um número, então, seria 4x, porque é o quádruplo de um número é x, que a gente está usando, poderia ser outra letra, mas aí é x, então o quádruplo de um número é 4x, certo? Agora, esse 4x, ele é subtraído de 5. O que quer dizer isso? Significa que eu vou subtrair esse resultado aqui do número 5.
não é que eu vou subtrair o 5, tá? Então, eu não estou dizendo 4x menos 5, porque isso daqui, ó, é o quádruplo de um número menos 5. E não é isso que está escrito aqui. Aqui está dizendo que o quádruplo é que foi subtraído de 5. Então, se o quádruplo foi subtraído de 5, eu vou ter 5 menos o quádruplo. Então, 5 menos 4x. É desse jeito que eu vou representar essa expressão. Olha para cá, ó. O quíntuplo de um número, o que é quíntuplo? Quíntuplo é 5 vezes. Então, o quíntuplo de um número é 5x menos 8. Olha como é simples essa daqui. O quíntuplo de um número menos 8. O sextuplo de um número, como que eu represento o sextuplo? Sextuplo quer dizer 6 vezes. Então, o sextuplo de um número é 6x. Somado, você já entende que somado é mais, somado com 10. Então, 6x mais 10. Gente, bem tranquilo, quer dizer, nenhuma dificuldade realmente em entender isso daqui. Olha só, o sétuplo de um número subtraído de 9. De novo, ó, subtraído. Então, o que é sétuplo? Sétuplo é 7 vezes. Então, o sétuplo de um número é 7 vezes o número, ou seja, é 7 vezes algum x, porque a gente está usando o x para representar número. Então, o sétuplo de um número é 7x. Agora, isso foi subtraído de 9. Lembra que não é menos 9. Ele é que foi subtraído, ou seja, eu tenho 9 menos o sétuplo, porque o sétuplo é que foi subtraído. O óctuplo. O que é óctuplo? Óctuplo quer dizer 8 vezes. Então, o óctuplo de um número é 8x. Esse óctuplo do número foi subtraído do nônuplo. Opa, óctuplo é 8 vezes. E nônuplo quer dizer o quê? Nônuplo quer dizer 9 vezes. Então, o nônuplo de um número é 9x. O óctuplo de um número é 8x. Porque a gente está considerando que x é um número. Então, o óctuplo foi subtraído do nônuplo, ou seja, o óctuplo é que vai ganhar o sinal de menos. Aqui eu tenho 9x, que é o nônuplo, menos 8x, que é o óctuplo. De novo, o óctuplo é que foi subtraído. Nessa, eu tenho o décuplo de um número subtraído de 13. Olha só, subtraído de 13. Então, o que é décuplo? Décuplo quer dizer 10 vezes. Então, 10 vezes 1x é 10x. Subtraído de 13, então eu tenho 13 menos o décuplo. 13 menos 10x. Gente, fica atento nessas expressões que tem subtraído. Porque quando tem menos, a gente viu um aqui, ó. O quíntuplo de um número menos 8. É muito tranquilo. Você faz o quíntuplo menos 8. Agora, quando tem subtraído, cuidado para você não escrever ao contrário. Então, o óctuplo é que foi subtraído. Então, o menos fica no 8x. O sétuplo é que foi subtraído. Então, o menos fica no 7x e assim por diante. Vamos ver agora algumas expressões que usam fração quando a gente representa. As frações, elas representam uma espécie de submúltiplo do número. Então, quando eu digo, por exemplo, metade de um número, o que eu estou dizendo? Metade significa que eu peguei aquele número e dividi por 2. É isso que significa metade. Metade quer dizer que você dividiu o número por 2. Então, quando eu represento metade de um número qualquer, eu estou dizendo que é aquele número x, a gente está usando o x para representar um número, dividido por 2. Então, isso vai representar metade. É uma divisão por 2. O que é terça parte? Terça parte, e aí a gente vai ver essa palavra parte agora em várias expressões. Essa palavra parte vai indicar que eu tenho uma divisão, tá? Então, aqui eu tenho a terça parte, ou seja, é uma divisão por 3. Então, vai ser simples de você entender. A única divisão que não vai aparecer representada pela palavra parte é
metade, ou seja, essa divisão por 2, aí eu tenho metade e eu entendo que isso é uma divisão por 2. Nas outras divisões, eu vou ter a representação aí acompanhada da palavra parte. Então, a terça parte quer dizer que eu tenho dividido por 3. A terça parte de um número é exatamente aquele número dividido por 3. Aqui eu tenho a terça parte de um número somada. Somada você já sabe que é mais 19, né? Somada com 19. É assim que eu represento. Lembra, gente, que isso daqui é somente uma representação algébrica, ou seja, eu não preciso saber quanto é o resultado disso. Quando eu precisar saber quanto é o resultado disso, aí eu tenho uma equação. É o nosso próximo assunto dessa sequência. Olha para cá, ó. A soma da quarta com a quinta parte de um número qualquer. Então vamos entender. Quarta parte quer dizer que eu vou dividir por 4. E quinta parte quer dizer que eu vou dividir por 5. Então aqui eu vou ter uma soma, ou seja, eu vou ter mais. A quarta parte é x sobre 4 somada com a quinta parte, é x sobre 5. Certo? Então aqui eu tenho uma soma, ó, esse mais indica que eu tenho soma, que soma a soma da quarta parte com a quinta parte de um número qualquer. Esse número qualquer, eu estou falando aí, estou insistindo nisso, é o x. Olha para cá. A soma da sexta parte de um número, como que eu represento sexta parte? Eu vou fazer o número dividido por 6. Então, a sexta parte de um número, vou somar, né? Porque aqui está dizendo que é soma, a soma da sexta parte com 10. Então, x sobre 6 mais 10. É assim que eu represento. A diferença entre a oitava e a nona parte de um número. Então, como que eu faço isso? A oitava parte de um número é o número dividido por 8. Você já entendeu que a gente usa a fração para representar a divisão. Veja que eu tenho diferença. O que é diferença aqui? Diferença é subtração, tá? Então, quando eu tenho diferença, eu tenho uma subtração. Quem é a diferença? A oitava menos a nona parte de um número. Então, quando eu digo diferença, basta eu seguir aqui a ordem. É a diferença entre a oitava e a nona parte do número. Se eu dissesse a diferença entre a nona e a oitava, isso daqui ficaria ao contrário, ou seja, eu faria a nona primeiro, era x sobre 9, e depois a oitava parte era x sobre 8. Nesse caso, eu sigo a ordem, oitava e depois nona parte, e aí ficou x sobre 8 menos x sobre 9. Olha para cá, ó. A diferença entre a sétima e a duodécima parte de um número. Eu tenho certeza que você sabe o que quer dizer sétima parte. Então, a sétima parte, você deve saber, bem tranquilo, é x sobre 7. E a duodécima parte, você sabe o que é? Então, duodécima parte é o número dividido por 12, tá? Então, quando eu digo duodécima parte, quer dizer que eu estou dividindo por 12. Aqui é uma diferença, mesmo caso anterior, a sétima parte menos a duodécima parte. Eu tenho essa representação que você está vendo aqui, x sobre 7 menos x sobre 12. Nesse quadro, ó, eu tenho a soma do cubo com a décima parte de um número. O que é cubo? Cubo é quando eu elevo o número a 3. Então, o cubo de um número é o número elevado a 3. Por exemplo, se eu fosse calcular o cubo de 2, seria 2 ao cubo. Assim, que a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2. Não é isso que eu estou fazendo, tá? Isso daqui é quando eu tenho o número. Aqui eu não sei que número é, eu só sei que é a soma do cubo, seja lá que número for, com a décima parte do número. O cubo do número somado, porque eu tenho soma, com a décima parte. Aí você sabe que décima parte quer dizer dividido por 10. Então aqui eu tenho a soma, ó, o cubo do número somado com
a 10ª parte do número. Isso daqui, né, só para a gente entender, não tem significado para nós aqui. Na próxima eu tenho a diferença entre, de novo diferença, lembra que diferença é subtração na ordem, entre o quadrado e a 100ª parte de um número. Como que eu represento o quadrado de um número? Da mesma forma que eu representei cubo, a diferença é que não é cubo, é quadrado, ou seja, quadrado é elevado a 2, tá bom? Se eu dissesse 5 ao quadrado, eu escreveria assim, ó, o quadrado de 5, 5 ao quadrado. E você sabe, né? 5 vezes 5. Bom, o quadrado de um número é esse número elevado a 2. Então, eu quero a diferença entre o quadrado, diferença é menos, e a 100ª parte. Tenho certeza que você entende o que quer dizer. 100ª parte quer dizer que eu divido o número por 100, né? Então, assim eu represento, então, a diferença, uma subtração, entre o quadrado e a 100ª parte. Veja que quando eu digo diferença, eu coloco sinal de menos entre as coisas. Quando eu digo soma, obviamente eu coloco sinal de mais. Se eu disser quociente, eu posso representar com a divisão ou com uma fração, tá? Isso daqui, por exemplo, é um quociente. É o quociente entre o número e 100. Né? Só que esse quociente entre o número e 100 é o que a gente chama de 100ª parte. Nessa última eu tenho a diferença entre a metade do quadrado, olha só, metade do quadrado. Como que eu represento metade do quadrado? A gente viu antes que metade é quando eu divido por 2, né? Então, metade do quadrado quer dizer que eu vou pegar o quadrado. Esse é o quadrado que eu estou vendo logo aqui antes. Então, o quadrado e vou dividir por 2. Pronto, isso daqui é a metade do quadrado. Eu quero a diferença entre isso e a 5ª parte do cubo. Opa, 5ª parte do cubo, eu tenho que fazer o cubo e dividir por 5, porque é 5ª parte. Então, aqui eu tenho diferença. E aí eu tenho o cubo, que é x ao cubo, dividido por 5. Então, aqui, ó, eu tenho a metade do quadrado e aqui eu tenho a 5ª parte do cubo. E no meio a diferença, então a diferença entre a metade do quadrado e a 5ª parte do cubo. Não é difícil, tá? Mas vocês vão ter, obviamente, mais dificuldade para representar algumas expressões e menos dificuldades para representar outras expressões. Bom, para a gente quase finalizar aqui, nós vamos entender primeiro o que é igualdade e depois o que é equação. Uma igualdade é bem simples de a gente entender. Ela é uma representação matemática verdadeira, onde aparece o sinal de igual. Tá bom? Então, se eu tenho uma expressão matemática, uma representação escrita, e nessa representação aparece o sinal de igual, então eu digo que aqui eu tenho uma igualdade. Por exemplo, 3 mais 5 igual a 8 é uma igualdade. 21 menos 15 igual a 6 é uma igualdade. Por quê? Porque eu tenho uma expressão matemática e nessa expressão tem o sinal de igual. Isso daqui é uma igualdade. Às vezes também é chamada de identidade, mas a gente vai simplesmente dizer que é uma igualdade. Vamos deixar essa coisa de identidade aí um pouco mais para frente, porque as coisas ganham nomes mais adiante. Isso daqui é uma igualdade, simples, simples. O que é então uma equação? Uma equação ela é uma igualdade, tá? Ou seja, se ela é uma igualdade, ela precisa ter o sinal de igual. E essa igualdade ela possui termos algébricos. Opa, quer dizer então o quê? Quer dizer que para eu ter uma equação, eu tenho que ter uma expressão algébrica e essa expressão algébrica ela vem com uma igualdade. É isso que significa. Então aqui, ó, o dobro de um número é 2x, né? O dobro de um número somado com 3 é igual a 5. Pronto, isso daqui é uma equação, porque eu tenho uma expressão algébrica e ela veio com uma igualdade. Então, se isso daqui é igual a alguma coisa, isso daqui passa a ser uma equação. Ó,
3K, aqui não tem x, né? Mas isso daqui não deixa de ser o triplo de um número, tá bom? Porque é 3 vezes algum valor desconhecido. Então, um valor desconhecido, um número qualquer, é representado por qualquer letra. Então, 3 vezes K ou 3K é o triplo de algum número. O triplo de um número somado com 17 é igual a 23. Aqui eu consigo descobrir até qual é o número, por exemplo. O dobro de um número somado com 3 é igual a 5. Qual é o número? Dá para pensar e descobrir, tá bom? O triplo de um número somado com 17 é igual a 23. Dá para pensar e descobrir qual é o número que está aqui atrás. Então, se você pensa nesse número, você resolve isso daqui. Isso daqui é uma equação. A equação a gente consegue resolver. A gente vai ver isso daqui a 2 aulas, como é que resolve uma equação. Aqui, então, eu tenho equações. Ó. Aqui eu tenho 5 vezes o quadrado de um número somado com 20 é igual ao triplo do número. Então, aqui, ó, o quíntuplo do quadrado, né, que é 5 vezes o quadrado, somado com 20. E aqui o triplo do número, o número nesse caso é m. E aqui eu tenho o número sendo y, uma outra igualdade, uma outra equação. Então, uma equação, para você entender aí de novo, é uma expressão algébrica que vem representada por alguma igualdade. Tá? Então, se essa expressão algébrica ela tem uma igualdade, a gente simplesmente vai chamar isso de equação. Como a gente representa, às vezes, só a expressão algébrica e, às vezes, a equação, essas letras que a gente usa para representar, elas podem ter nomes diferentes. Às vezes eu vou ter uma incógnita e outras vezes eu vou ter uma variável. É muito importante que a gente entenda isso. Quando é que eu tenho uma variável? Eu tenho uma variável quando a letra que eu estou usando lá, o símbolo e tal, ele puder ter qualquer valor. Então, variável quer dizer exatamente isso. Variável quer dizer que pode ser qualquer valor. E aí, para ser qualquer valor, é importante que eu entenda que não pode ter igualdade. Ou seja, se pode ser qualquer valor, não pode ser equação. Tá certo? Então, uma variável, ela aparece quando eu não tenho uma equação. Então, se eu tenho 2x mais 7, eu tenho o dobro de um número qualquer somado com 7. É um número qualquer, ou seja, é uma variável. Aqui eu tenho o quadrado de um número qualquer somado com 35. De novo, é um número qualquer. Então, se é um número qualquer, é uma variável. Agora, quando eu tenho uma incógnita, é diferente. Vejam só, aqui eu tenho o quádruplo de um número somado com 5 é igual a 9. Não é qualquer número que, quando eu pegar o quádruplo dele e somar com 5, vai dar 9. Nesse caso, é obrigatório, por exemplo, que esse número que está aqui por trás, ele seja 1, tá bom? Então, as incógnitas, elas possuem um valor determinado. Elas não vão possuir qualquer valor, tá certo? É importante que eu entenda isso. A princípio, a gente não vai ter muita diferença entre uma coisa e a outra. Quando é variável, não vou ter como confundir com incógnita. E quando for incógnita, eu não vou ter como confundir com variável. A questão também não vai me perguntar se é variável ou se é incógnita. Mas é importante que eu entenda. Quando eu tenho uma equação, eu tenho simplesmente uma incógnita. Então aqui, ó, o único número que faz isso daqui dar certo é se esse x for 1. Porque o quádruplo de 1 é 4, mais 5 dá 9. Então, aqui o x é 1, ou seja, existe um único número que faz com que isso dê certo. É importante que eu entenda esse tipo de coisa. Aqui, o x só pode ser 8. Então, não é um número qualquer que quando eu pegar o dobro dele, somar com 7, vai dar 23. Quer dizer, se eu pego o dobro de 10 e somo com 7, não dá 23. Se eu pego o dobro de 30 e somo com 7, não dá 23. O único número que vai permitir que isso daqui aconteça
é se eu tiver, por exemplo, x igual a 8, né? Porque o dobro de 8 é 16, somado com 7 dá igual a 23. Gente, de uma forma fácil, as incógnitas, elas aparecem quando eu tenho equação, tá? Então, uma incógnita vai aparecer quando eu tiver uma equação. Uma variável vai aparecer quando eu não tiver uma equação, ou seja, quando eu não tiver uma igualdade. Aí, simplesmente, eu vou ter uma variável. Não vai ser difícil de você entender esse tipo de coisa. Quando a gente for resolver uma equação, a gente tem uma incógnita. E quando não for para resolver uma equação, no geral, a gente vai ter uma variável. É bem tranquilo de você entender isso. E aí, na sequência, nós vamos comentar alguns exercícios. Bom, eu aconselho que você, baseado no que você viu até agora, que você pare um pouquinho o vídeo, tá? Tente ler a questão, interprete e veja qual é a alternativa que corresponde ao que a questão está falando. Se você fez isso, eu vou comentar as questões aí de imediato. Nessa questão, eu pedi que você indique a expressão que corresponde a isso daqui, ó, o sucessor da metade de um número. Então, qual é a expressão que corresponde ao sucessor da metade de um número? Bom, vamos entender isso daqui. Primeiro, o que é sucessor? Sucessor é quando eu tenho o número seguinte. Por exemplo, o sucessor de 10 é 10 mais 1, ou seja, é 11. O sucessor de 21 é 21 mais 1, ou seja, é 22. O sucessor de 30 é 30 mais 1. E você sabe quanto dá isso. Então, aqui o que é que eu quero que você represente? O sucessor da metade de um número. Como que eu vou representar, então, a metade de um número? A gente sabe que a metade de um número, aqui a letra que está sendo usada, ó, é N, tá? Então, eu já escrevi um N aqui, né? Porque o número que foi usado aqui, ou o símbolo que foi usado para representar o número é a letra N. Então, a metade de um número é esse número dividido por 2. Pronto, isso daqui é metade. O que é que eu quero? Eu quero o sucessor da metade, ou seja, eu quero a metade mais 1. Pronto, essa é a minha expressão. Onde que eu acho isso? Aqui, ó, letra B. Note de imediato aqui, ó, que se eu quisesse, em vez de sucessor, eu quisesse o antecessor do número, antecessor é 1 a menos. Então, o antecessor da metade seria a letra C, tá vendo? Então, essa diferença aí para a gente entender. Aos poucos a gente entende o que significam as outras letras aqui. Vamos ver outra questão. De novo, tenta parar aí o vídeo, tenta ver e tenta responder. Se você já fez isso, vamos dar uma olhada então. Aqui eu pedi o seguinte: indique a expressão que representa a terça parte, olha lá, terça parte do antecessor de um número. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o antecessor de um número. O antecessor de um número é 1 a menos que esse número, né? Então, por exemplo, o antecessor de 10 é exatamente 10 menos 1. O antecessor de 15 é exatamente 15 menos 1. O antecessor de menos 2 é menos 2 menos 1. É assim que funciona. Então, o antecessor de um número simplesmente é aquele número menos 1. Então, como aqui o meu número é n, então o antecessor do número, né, o antecessor do número vai ser simplesmente o número menos 1. Pronto. Isso daqui representa o antecessor. O que é que eu quero? Que você assinale a terça parte do antecessor. O que é terça parte? Terça parte é quando eu divido por 3. Então, a terça parte do antecessor
é exatamente o antecessor dividido por 3. Onde é que está isso? Aqui, ó, a terça parte do antecessor. Veja que se eu quisesse, por exemplo, a terça parte do sucessor, e aí a gente já entendeu, sucessor seria isso daqui, ó, que é 1 a mais. A terça parte do sucessor seria representada desse jeito. Bom, eu tenho a terça parte do antecessor, ali a letra A. Gente, baseado nisso, então, você já consegue entender o significado de todas essas expressões, ó. Tanto da primeira como dessa segunda. Olha só. Aqui eu tenho, ó, no numerador, sucessor do número, dividido por 2, ou seja, eu tenho a metade do sucessor. Aqui, ó, eu tenho antecessor, dividido por 2, então eu tenho metade, né, porque dividido por 2 é metade, metade do antecessor. Aqui de novo eu tenho sucessor, ó, sucessor dividido por 3, ou seja, é a terça parte do sucessor. E aqui a gente já viu, é o sucessor da metade e o antecessor da metade. Então, sucessor porque é mais um a mais que a metade. Então, 1 a mais que a metade é sucessor da metade. 1 a menos que a metade é antecessor da metade. E nessas outras aqui a gente tem a mesma coisa. Então, o antecessor, a letra B aqui, o antecessor da terça parte. Letra C, o sucessor da terça parte. Letra E, a terça parte do sucessor. Importante entender isso, tá? Terça parte do todo, que é o todo. O todo é o sucessor. E na D, metade do antecessor. Bom, a gente marcou a terça parte ali, ó. Terça parte do antecessor. Quer ver então a próxima? Entende aí. Indique a expressão que representa metade da soma do quadrado com o cubo de um número. Bem tranquila essa. A soma do quadrado com o cubo de um número. Espero que você tenha tentado fazer antes de ver. Então, a soma do quadrado com o cubo de um número é o quadrado mais o cubo, né? Então, isso daqui é a soma do quadrado com o cubo. O que é que eu quero? Eu quero a metade dessa soma. Como é metade, é dividido por 2. Então, o que eu quero é isso, ó. A soma do quadrado com o cubo dividido por 2. Isso que aparece aqui, ó, na letra E, né? Veja que na letra C eu tenho a terça parte, né? Então, a terça parte da soma, ou seja, é o quadrado somado com o cubo, e aqui eu tenho a terça parte. Nas outras letras, na A, na B e na D, eu tenho alguma expressão estranha. Aqui eu tenho a metade da diferença, por exemplo, na D, né? Importante a gente tentar entender, né, nesse início, cada uma dessas expressões algébricas. Nessa quarta, então, nossa penúltima, eu pedi para você indicar a expressão que representa a soma de um número com o seu sucessor. Novamente, aqui a gente está usando o x, né? Na anterior a gente também usou x, e nas duas primeiras a gente estava usando a letra N. Isso daí é muito particular, tá bom, gente? Você escolhe usar uma letra e usa essa letra. Ou, né, quando você vai fazer exercícios, você tem que entender que você usa ou estuda com a letra que está no exercício. É importante saber dessas coisas. Bom, eu quero a expressão que representa a soma. Então, aqui tudo é soma. Bom, a soma de um número com o seu sucessor. Como aqui a letra é x, então o número é x. E a gente viu que o sucessor do número é o número mais 1. Ou seja, o sucessor de x é x mais 1. Então, eu quero a expressão aqui, ó, onde tenha o número x, escrevi aqui, o número x, somado com o seu sucessor, ou seja, x somado com x mais 1. Espero que você tenha tentado fazer antes e tenha chegado na mesma conclusão, um número somado com o seu sucessor. E para a gente encerrar, essa daqui é um pouco mais difícil, tá? Eu pedi para você indicar a expressão que representa a metade da diferença
entre um número e o antecessor do seu quadrado. Bom, essa coisa de metade, a gente entende já, todas têm metade, né? Porque todas estão divididas por 2. Então, vai ser tranquilo aqui. Vamos entender, então, o que significa essa outra coisa aqui, ó. Diferença, vou destacar aqui. Diferença entre um número e o antecessor do seu quadrado. Eu vou representar essas duas coisas aqui. Então, primeiro, um número seria x. E segundo, o antecessor do seu quadrado, que está descrito aqui, antecessor do seu quadrado. O antecessor do quadrado a gente tem que entender que é 1 a menos que o quadrado, né? Então, o antecessor do quadrado é exatamente o quadrado do número menos 1. Então, isso daqui é o antecessor do quadrado. E isso daqui é o número. Então, eu quero a diferença entre o número e o antecessor do seu quadrado. Ou seja, na prática, eu quero isso daqui, ó. X menos... Aí, essa expressão aqui, eu tenho que escrever em parênteses, tá? X ao quadrado menos 1. Por que eu tenho que escrever em parênteses? Porque ela tem mais de um termo e aqui eu tenho uma subtração. Se fosse uma soma, eu não precisaria escrever em parênteses, mas como é uma subtração, eu tenho que escrever assim. E isso daqui, eu quero a metade disso, né? Então, isso daqui vai ser dividido por 2. Bom, então entende aí, ó, a diferença entre o número é x, e o antecessor do quadrado. O antecessor do quadrado é isso daqui, é x ao quadrado menos 1 sobre 2. Bom, nosso resultado seria esse se ele tivesse fácil aqui. Bom, ele não está fácil porque em nenhuma das alternativas apareceu isso daqui, né? Vamos então fazer o óbvio. Vamos tirar esses parênteses aqui primeiro. Então, quando eu tirar os parênteses, gente, ó, atenção aqui, ó, vai ficar x. E aqui eu faço o jogo de sinal. Menos de fora, por mais que tenha aqui dentro, fica menos. Menos x ao quadrado. E menos aqui de fora, por menos aqui de dentro, fica mais. Então, fica mais 1. Isso daqui dividido por 2. Então, eu tenho x menos x ao quadrado mais 1 dividido por 2. Bom, todas as nossas expressões, pelo que a gente está vendo aqui, ó, elas aparecem com o x ao quadrado primeiro. Então, nenhuma dessas ainda está representada aqui. Então, vamos organizar isso. Então, organizando isso, vai ficar assim, igual aqui. Só escrever na ordem. Então, primeiro o x ao quadrado vai ficar menos x ao quadrado, porque ele está menos. Depois eu tenho o x. Bom, na frente desse x tem um sinal de mais, então é mais x. E depois tem mais 1. Isso daqui sobre 2. É só eu olhar agora qual é a expressão que tem isso, ó. Menos x ao quadrado mais x mais 1 sobre 2. Aqui, a alternativa é. Bom, pessoal, essa era a aula de introdução à álgebra que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, a princípio, o que é que a álgebra faz e também entendido o que é representação algébrica. Aos poucos, a gente vai aprimorar essas coisas. Na sequência, a gente vai mostrar para vocês como faz operações com esses termos, quer dizer, como soma algebricamente, como diminui algebricamente, e também como multiplica essas expressões com álgebra, tá? A gente tem uma caminhada bem legal aí para a gente entender álgebra. E depois da aula seguinte, onde a gente vai falar de valor numérico e de operações algébricas, a gente vai começar a falar das equações do primeiro grau e seguir nessa sequência mostrando para vocês como é possível resolver problemas utilizando essas coisinhas aqui, utilizando esses elementos de álgebra que a gente começa a estudar nessa aula de hoje. A gente se encontra então aí um pouco mais adiante para falar mais de álgebra, para falar mais de matemática.
Por hora é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Valeu, um abraço.